Graça e paz. Dando continuidade ao estudo do Breve Catecismo de Westminster, estudaremos agora a questão de número 55. O que o terceiro mandamento proíbe? O terceiro mandamento proíbe toda profanação ou abuso de quaisquer coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Bem, nós estamos estudando nessa sequência de questões sobre o terceiro mandamento. O terceiro mandamento está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A questão 53, a primeira que tratou sobre o terceiro mandamento, então, ela traz, faz a definição, o apontamento, então, do que é ou de qual é o terceiro mandamento. A questão 54, imediatamente anterior a essa que tratamos agora, fala das exigências que estão neste mandamento. E agora, então, nós vamos tratar das proibições, né? E é interessante, antes de tratarmos sobre as proibições, tratarmos de definições, quando pensamos sobre a questão do que é profanar, né? Profanar é insultar, macular, manchar, né? Quebrar, infringir, contravir, né? Contra alguma coisa, contra alguém, contra alguma coisa, né? E o mandamento continua com a questão do abuso, então, né? De qualquer coisa por meio da qual Deus se faz conhecer. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Levítico, Levítico 19. Nós leremos o verso 12. Livro de Levítico, capítulo 19, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome de vosso Deus. Eu sou o Senhor. Bem, a gente vê em nossos dias as pessoas com o péssimo hábito de tomar o nome do Senhor em vão, né? E o profanam aqueles que o tratam com desrespeito e de forma leviana, e a gente vê isso acontecendo com muita frequência. Um outro texto nesse sentido, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, nas palavras do próprio Senhor Jesus. Mateus 5, nós leremos dois versos, o verso 34 e o verso 35 no Evangelho de Mateus. Mateus 5, 34 e 35. Eu, porém, os digo, o Senhor Jesus falando, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Então, voltando aqui à resposta, né? Quaisquer coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Como eu disse, as pessoas têm o péssimo hábito de tomar o nome do Senhor para validação das suas palavras e dos seus atos, né? A gente vê isso expresso claramente quando a gente vê as pessoas dizendo, olha, sobre qualquer assunto que seja, né? Eu tenho Deus por testemunha. Deus é testemunha disso. Ou o famoso, né? E usado com grande abundância, em grande abundância nos nossos dias, o juro por Deus e coisas desse tipo, expressões desse tipo. E o que é interessante, e na mesma medida que interessante é triste, é que muitas vezes as pessoas, quando dizem assim, na verdade elas estão mentindo e tentando enganar as outras pessoas e usando então o nome do Senhor para validar então os seus atos e as suas palavras, né? Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor num outro texto, agora no escrito do profeta Malaquias, Malaquias capítulo 2. Malaquias 2, nós leremos dois versos, o verso 1 e o verso 2. Malaquias 2, verso 1 e o verso 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. As consequências, então, aqui expressas no livro de Malaquias, de não honrar o nome do Senhor, de não propor isso no coração, né? Uma advertência aqui aos
aos profetas, aos homens do Senhor, mas que serve para todos nós. Aliás, uma sentença pavorosa que começa aqui no capítulo 2, né, nesses 2 versículos e continua, e eu convido você depois a dar sequência na leitura, para você entender o tamanho ou da importância de honrar o nome do Senhor, de realmente, de fato, propor isso nos nossos corações. É uma sentença pavorosa que, sem dúvida nenhuma, deve impingir temor e tremor em nossos corações. É algo pelo qual Deus zela pelo seu próprio nome, pela natureza do seu nome e da sua verdade. Que nós, à luz da palavra do Senhor, tenhamos sempre o respeito e o zelo, não usando o nome do Senhor de maneira leviana, não profanando, não quebrando, não abusando de nada, de nenhuma coisa pela qual Deus se faz conhecer. E que nós sigamos assim, com a ajuda do próprio Deus em nossas vidas, completando a obra dele em nossos corações pela sua graça. Que Deus nos abençoe.